Então, vamos iniciar a nossa reunião. Para iniciar, convidarei a nossa irmã Cleide para estar fazendo a primeira oração. Por gentileza, irmã Cleide. Amém. Senhor, meu Deus, nosso Pai, desde já te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos. Que o Senhor visite eles nos seus dias, na sua saúde. Te agradecemos pelo mais um dia, pela noite que entra dentro. E somos gratos, Deus, por ser teus filhos, e agradecemos por tudo, Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo, e que Deus fique com cada um dos irmãos. Amém. 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 Deus abençoe, irmã Cleide, viu? Não foi tão difícil, Amém. minha irmã? Estou tremendo aqui, mas que vara verde. Maravilha, Deus abençoe. Vai se acostumando, hein? Vai se acostumando. Na próxima vai participar mais. Tá bom, eu vou ficar menos desinibida, se Deus quiser, tirar essa timidez aí. Sou solidária com a irmã, viu? Eu também fiquei assim. Agora eu tô mais ou menos. Eu vou parar de tremer e vou falar mais bonito. Deus abençoe. Amém, agradeço. Agora, convidar a nossa irmã Quitéria a fazendo a segunda oração, apresentando os pedidos de orações. Por gentileza, irmã. Santo e glorioso Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai de amor. Obrigado, Senhor, por mais um dia que tu nos concede, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por cada lar aqui representado nesta live, ó Deus. Que o Senhor esteja suprindo as necessidades de cada um. Louvado seja o teu nome, porque nós passamos por lutas, por tribulações, mas o Senhor passa conosco, nos ajuda a passar. Eu peço a Deus que o Senhor tenha misericórdia, Pai, daqueles lares que estão atribulados, Pai. Abençoa a família da irmã Marlete, ó Deus. Que o Senhor entre com providência, principalmente na vida do seu irmão pastor Valberto, ó Deus. Que o Senhor mostre, ó Deus, o que realmente ele tem, Pai amado. E que ele seja curado segundo a sua vontade. Abençoa também, ó Deus, a irmã Zefa, que vai passar por cirurgia amanhã, meu Deus, que o Senhor não seja as mãos dos médicos que operem, sim as tuas mãos santas, que a nossa irmã vá confiante em ti, Pai amado, crendo que tudo vai dar certo, segundo a tua vontade. Peço também, ó Deus, pelas orações, pelo trabalho da igreja da irmã para 2025, né, que o Senhor abençoe, que tudo seja para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Amém. Senhor amado, abençoa também, ó Deus, a família da irmã Maria, Pai de amor, principalmente o Rosenildo, que está precisando muito das tuas orações. Visita ele, ó Deus, tem misericórdia, Senhor. E também, ó Deus, eu peço, ó Deus, oração pelo presidente da nação, que está passando por cirurgia também, que o Senhor visite ele, que ele esteja convertido em nome de Jesus. Peço pelo Sérgio, meu filho, ó Deus, que tem passado por muitas lutas, muitas dores, problemas dos ossos, ó Deus, da tireoide, e além do rim. Que Deus entre com providência. Eu sei que o Senhor, no tempo certo, vai fazer a sua obra. Fortalece ele, ó Deus, espiritualmente. Não deixe, Pai, que ele nunca venha desanimar. E abençoa também, ó Deus, o meu esposo. Controla, ó Deus, essa pressão dele, ó Pai, que está ficando cada dia mais alta, mas o Senhor está no controle de tudo. Abençoa também o Eduardo, sua vida espiritual. Liberta dos vícios, ó Deus. E muito obrigado, ó Deus, porque apareceu um serviço para ele fazer amanhã. Glória a Deus. Abençoa também, ó Deus, a Patrícia, na clínica dela, Pai. Ela também está passando por muitas lutas lá, mas o Senhor vai dar vitória em nome de Jesus. Abençoa, Pai amado, todos aqueles que estão desempregados, que o Senhor esteja abrindo porta de emprego, porque nós sabemos, ó Deus, que tem momentos que é difícil, mas para o Senhor não há impossível. Ó Deus, abençoa. Abençoa também o irmão Isaías, ó Deus, dá força para ele, dá saúde e abençoa toda a sua família. Tem misericórdia da Ana, ó Deus, que está passando, ó Deus, por essas investigações, que o Senhor seja presente na vida dela.
Abençoe, ó Deus, seu emocional, que ela possa ficar confiante, ó Deus, e que haja conversão também na vida dela. Que ela não ande, ó Deus, através de profecias, mas que ela busque o Senhor. Leia a sua palavra. Tem misericórdia. Abençoa também a Ana Paula, aquela que tem câncer, ó Deus, que o Senhor sabe a necessidade dela também, que voltou a fazer tratamento, ó Deus, acho que é quimioterapia. Que o Senhor esteja abençoando grandemente a vida dela. Ó Deus, todas essas bênçãos, Pai, eu te peço e te agradeço, Senhor Jesus. Abençoa também, Pai, a família do seu Afonso, que o Senhor leve o consolo e o conforto para os teus filhos. Porque só o Senhor pode acudir numa hora tão difícil como essa. Abençoa também a minha vida, ó Deus, que amanhã eu vou fazer alguns exames, que o Senhor vá na frente, enviando o teu Santo Espírito, que eu creio que tudo vai ser feito conforme a tua vontade. Todas essas bênçãos eu te peço, te agradeço, não porque mereço, mas no nome santo de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. 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 Agora passar a palavra para o nosso irmão Abel. Tá contigo, meu irmão. Amém. A gente está estudando o livro de João, está no capítulo 12, no verso 34, e na graça de Deus a gente termina aqui o capítulo 12 de João. Vou fazer uma rápida oração para a gente ler o texto. Deus, se o nosso esteio, o nosso guia e a nossa sabedoria. Nos ilumina os olhos para que vejamos as belezas da Tua palavra. E nos ajuda, Pai, para que, ouvindo ela, nós possamos ter um coração aberto e pronto para Te ouvir. E sabemos que esse coração só vem da Sua mão. Ser conosco. Nesse momento eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, a gente leu na semana passada os versos antes aqui de João 12, que foi quando Jesus falou, vieram alguns gregos conversar com Jesus, e Jesus falou, chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. E ele falou da sua morte, ele falou, eu vim para o mundo exatamente para isso, para morrer. Esse foi o texto que a gente viu semana passada. Mas aquele texto não acaba lá, né? O texto é grande, e depois que Jesus falou isso, que o Filho do Homem, importa que o Filho do Homem seja levantado, eles entenderam que ser levantado era ser crucificado. Então eles fizeram as perguntas aqui do verso 34. Então em João 12, verso 34, a gente vai ler até o 36, e diz assim, replicou-lhe, pois, a multidão, nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhes Jesus. Ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Então aqui mostra as duas coisas, né? A pergunta que o povo fez para Jesus e logo depois a resposta que Jesus deu. Se a gente for analisar qual foi o tipo de argumento que a multidão usou para replicar Jesus, e a multidão usou a Bíblia para falar contra Jesus, né? Eles usaram um argumento bíblico para negar o que Jesus estava pregando. E é verdade o argumento que eles pegaram. A Bíblia no Velho Testamento diz que o Cristo, o Filho do Homem, ele permanece para sempre. O seu reino é de eternidade a eternidade. A gente viu, semana passada, nos versos anteriores, que Jesus cita um texto que fala que o reinado dele vai de uma ponta da terra até a outra, né?
E essa é uma das coisas que também o texto bíblico fala, que ele reina para frente. E como eles entenderam que Jesus estava falando que o Filho do Homem devia de ser levantado, era crucificado. Pessoal, se o Filho do Homem vai morrer crucificado, então ele não vai reinar para sempre. E aí, a conclusão que eles chegaram foi: então Jesus está errado, porque ele está falando que o Filho do Homem vai morrer. Mas a Bíblia diz que ele tem que viver para sempre. Só que a Bíblia também diz que o Filho do Homem deve morrer. A Bíblia também diz que o Filho do Homem vai morrer pelos nossos pecados. E isso também era pregado no Velho Testamento, né? Eles conheciam as duas afirmações. Só que eles, por algum motivo, eles preferiram ficar só com uma parte do argumento para eles ter como negar a Cristo. É engraçado isso. Eu não sei se os irmãos já viram, isso é muito comum, é bem possível que vocês já devem ter visto. O tipo de pessoa, e muitas vezes nós somos esse tipo de pessoa, que a gente ou escuta ou vê alguma coisa que uma pessoa está falando e a gente repara que a pessoa tá certa, mas às vezes ela falou com as palavras erradas, ou ela fez falou de um jeito arrogante, e aí a gente pensa, eu sei que essa pessoa tá certa, mas eu vou pegar essa arrogância dela e vou jogar na cara dela. Eu vou pegar esse erro aqui e vou ficar falando do erro. E é mais ou menos isso o que a multidão estava fazendo. Eles ouviram Jesus falando uma verdade, eles pegaram outra e falaram: eu vou pegar essa questão pequena aqui para arrumar contenda com ele. Porque a Bíblia fala as duas coisas: que o Filho do Homem vai morrer e fala que o reinado dele vai ser para sempre. Fala as duas coisas. Jesus estava afirmando as duas coisas. Então eles pegaram uma aparente contradição, que não é uma contradição, e negaram a Cristo. Eles conheciam a Escritura, mas eles preferiram propositadamente negar a Jesus pela maldade deles. A Bíblia não diz, e o próprio Jesus não diz, que eles por desconhecer a verdade que eles negaram. Porque o que Jesus fala, olha só, continuando a leitura, né, acho que é no verso 35, Jesus responde: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que, vamos ver, o texto está na tela aí agora, né? Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. E aí ele continua: enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Então o que Jesus está falando aqui é: vocês estão presenciando a luz. Vocês estão com a verdade na cara de vocês. E vocês não estão querendo andar segundo a verdade. Vocês estão preferindo as trevas. Então, faria sentido a gente dizer que eles não entenderam o que Jesus falou, que eles não conheciam a Bíblia ou algum motivo assim, se Jesus estivesse falando, né? Ah, vocês não estão vendo a luz, vocês não estão vendo a verdade, vocês não conhecem. Jesus está falando, a luz está na frente de vocês, vocês estão conhecendo a verdade. Não só a Bíblia que eles conheciam, mas a maior parte dos problemas que os judeus arrumavam com Jesus era por conta dos milagres deles, por conta dos milagres de Jesus. Jesus, ele fez praticamente quase que todos os problemas que os judeus e o povo arrumou com Jesus era ou por causa da pregação dele, que era verdade, ele pregava segundo o que Deus ensinava para ele, e segundo, por causa dos milagres dele. Porque eles achavam que era muito pouco multiplicar o pão para mais de 6.000 pessoas, porque Moisés fez o povo comer maná por tantos anos, né? Eles achavam muito pouco, achavam ruim, na realidade, né? Curar alguém no sábado, porque sábado era do descanso. Então, eles viam os milagres e se escandalizavam com o sinal que Deus estava dando de que aquele era o mensageiro, aquele era o Filho do Homem
o Messias. Então, Jesus está falando, vocês estão vendo a luz. Por isso que Jesus sequer responde a pergunta deles. Se a gente for reparar, eles perguntaram, o Filho do Homem vai reinar para sempre. Por que você está falando que ele vai morrer? Eles estavam, teoricamente, com uma dúvida digna, mas Jesus entendeu que eles estavam fazendo aquela pergunta por maldade. E ele não responde a pergunta. Ele já respondeu tantas perguntas, e se a gente for fazer uma recapitulação, desde o começo dos primeiros capítulos de João até aqui, o capítulo 12, Jesus respondeu inúmeras vezes o povo, corrigindo os erros, ensinando, falando que tinham que crer nele. E por tanto tempo ele ensinou, e esse é um dos últimos discursos que Jesus vai fazer abertamente. E uma das últimas coisas que ele fala não é, olha, a dúvida de vocês se responde dessa forma. A dúvida de vocês se responde dessa forma. Jesus falou, o problema de vocês é a maldade de vocês, porque vocês conhecem a verdade e não creem na verdade. A luz está na frente de vocês e vocês não querem andar na luz. Crede na luz enquanto há tempo, é o que Jesus diz. Enquanto a luz está com vocês, creiam na luz. Aqui Jesus não está falando da sua morte. Quando ele morrer, eles iam perder a luz. Porque os apóstolos iam continuar pregando o evangelho depois da morte de Jesus. A questão é que nem sempre a pregação do evangelho não vai ficar eternamente sendo pregado lá em Jerusalém. Vai chegar um momento em que o evangelho vai parar de ser pregado em Jerusalém. Vai chegar um momento em que o evangelho vai parar de ser pregado na nossa cidade. E vai chegar um momento em que pode ser que a gente esteja não apto mais para ouvir o evangelho, seja porque a gente que foi para longe ou porque Deus decidiu que era o momento de nos levar. E Jesus está falando, enquanto vocês têm a luz, crede na luz. Jesus, com isso, ele está falando que o pecado daqueles homens é que eles estavam com os olhos fechados. Não era porque a luz não estava brilhando na frente deles, é porque eles não queriam enxergar. E eu quero passar rapidamente no próximo ponto que Jesus vai falar, que é dos versos 37. Antes disso, vamos ler o finalzinho do verso 36. Olha o que Jesus fala. Jesus disse estas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Isso é o que Cristo pode fazer àqueles que se recusam a ouvir a mensagem do evangelho que foi por tanto tempo pregado para eles. Jesus se oculta. Jesus vai embora. E olha só o que diz no verso... ou melhor, antes da gente seguir para o verso 37. Pensem nisso, irmãos. Pensa que Jesus, depois de tanto pregar para aquele povo, ele por 3 anos, ele fez milagres, ele pregou o evangelho, e vai chegar um momento que no verso 33 fala, Jesus se ocultou, decidiu não mais falar com aquele povo. Ele vai dar um último discurso no final do verso 12, esse vai ser o último discurso de Jesus, aberto ao público antes da sua morte. E muitas pessoas gostam até daquela música, né? Que diz assim, ele não desiste de você, ele se importa com você. E é verdade isso. A letra dessa música não é mentira. Mas assim como é verdade que o Filho do Homem vai reinar para sempre e vai morrer, é verdade sim que Jesus se importa conosco, mas também é verdade que para aqueles que se recusam a ouvir, ele se oculta dessas pessoas. Jesus dá garantia, e a gente já leu isso, que todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ele garante que todo aquele que vem a Cristo, ele recebe. Mas aqui Cristo está falando, eu não garanto que se você se recusa a se arrepender e continua com os ouvidos tampados, você tampa o seu próprio olho e você nega a verdade, não espere que eu fique para sempre aqui com você. Vai chegar um momento que eu vou me ocultar. E o 37 fala a respeito disso. O 37 até o 40 a gente vai ler. Embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram.
aqui João está explicando porque que Jesus simplesmente ignorou a pergunta deles e falou, olha, creiam logo na verdade e foi embora. Porque tinha feito tantos sinais na sua presença e ainda assim não creram nele. E João continuou. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse, Senhor, quem creu na nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Ou seja, Deus, eu estou pregando aqui e ninguém está ouvindo. Quem é que está entendendo que Deus é tão grande? E o texto continua. Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam curados. Até aqui a leitura. Esse texto, ele tem vários textos da Bíblia que são fortes, mas tem alguns que parece que ele nocauteia, né? Ele é um soco no queixo que você fica besta. Deus está falando, olha, eles estão cegos para não ouvir. Por que que eles não estão ouvindo? Isaías falou que isso ia acontecer. Que eles vão ter olhos para não ver, eles vão ser cegos para ver. Eles vão ser surdos para ouvir. O coração deles vai ser duro para que eles não entendam e não se convertam. Apesar de ter visto tantos milagres. Eu quero passar brevemente nessa questão dos milagres, porque hoje em dia muito se fala sobre milagres nas igrejas pentecostais, né? Igreja Mundial do Reino de Deus, né? Tem Edir Macedo, R.R. Soares, Valdomiro Santiago e tantos outros pregadores neopentecostais que pregam na TV, chamam um monte de gente para dar. Mas não. A qualidade dos sinais que Jesus fez é totalmente outra comparado com esses milagres de hoje em dia. Não se compara os milagres desses pastores de TV hoje em dia com os milagres de Jesus. Esses pastores de TV, os milagres, e eu quero falar disso, que tem muita gente que olha para esses pastores na TV e fala: se isso é milagre, milagre não existe. Então a Bíblia é uma mentira. Mas o que a gente vê nesses milagres na TV é esses pastores fazendo triagem para ver quem que a gente vai dizer que é um milagre. Aí eles escolhem pessoas com dor de cabeça. Aí dor de cabeça, como que você vai saber se a dor de cabeça curou de verdade, né? Eles fazem triagem para ver, a pessoa anda, mas com dificuldade. Então a gente faz ela entrar de cadeira de roda e pede para ela levantar da cadeira de roda e andar lá na frente, mas ela já andava com dificuldade antes. Então, eles mentem, eles enganam, e isso quando eles não pagam uma pessoa para mentir. Os milagres de Jesus, gente, a gente leu aqui o livro de João e eles são de outra categoria. Ele chegava numa cidade, como diz Mateus 14, 34 a 36. Diz assim: então, estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Reconhecendo-os, o texto está na tela, hein? Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar toda a circunvizinhança e trouxeram todos os enfermos. Repara que não é assim, o pastor mandou chamar alguns enfermos. As pessoas, não só naquelas, foram em toda a circunvizinhança e chamaram todos os enfermos. Não escolheram enfermos para curar. E diz, e lhe rogava, a continuação, isso, e lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste, e todos os que tocaram ficaram sãos. Está escrito, todos os que tocaram ficaram sãos. Não é alguns que eram curados. Irmãos, pense na gente, na nossa situação. Eu tenho um monte de problema de saúde. Nas articulações, de gastrite, a Marlete também tem. Na minha família, tanta gente. A gente orou aqui pela irmã. Imagina todo mundo. A gente vai na igreja e Jesus está lá. E simplesmente
todos os nossos problemas são curados. A Laís fica sem problema no joelho. A Marlete acaba com os problemas dela também de diabetes. Todo mundo. Eu tô falando aqui as que tá mais próximas de mim. Como que alguém consegue negar um negócio? A gente chega com... É esse tipo de milagre que aconteceu. Jesus cura cego de nascença. Ressuscita morto de 4 dias. O morto fedendo. Ele ressuscitou o morto. Uma pessoa tinha a mão ressequida. E a mão volta. Jesus, ele demonstrou que ele era o poder de Deus. E essa era a luz que indubitavelmente veio ao mundo e aqueles homens negaram a luz. Essa foi a qualidade dos milagres de Jesus. E aqueles homens não creram porque Isaías disse: nós vamos pregar para homens cegos e para homens surdos. João teve o cuidado de falar isso e de se lembrar das citações de João para a gente não pensar que, nossa, mas se foi feitos tantos milagres assim na época de Jesus, por que o mundo inteiro não se converteu a Jesus? Algumas pessoas pensam isso. Se teve tanto milagre lá, era para o mundo inteiro ser cristão. Aqui João está falando, não, mas o problema não era dos milagres de Jesus. O problema não era em Jesus. O problema do homem é a dureza do seu coração, a cegueira dos seus olhos e a surdez dos seus ouvidos. Eles tinham um coração que não queria aceitar a verdade de Deus. Isso é o que João fala. E ele continua na sua explicação. E parece que fica pior ainda, porque no verso João 12, 42 a 43, ele vai mais fundo ainda. Contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele. Parece que é alguma coisa boa, né? Bom, um monte de gente não creu, alguém creu. Mas por que João fala assim? Muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Até aqui. Eu não sei o que é mais terrível. Porque a Bíblia diz que tem pessoas que veem e creem e ainda temem mais os homens do que Deus, que pode fazer todos esses milagres. Deus mostrou um poder tão grande na vinda de Jesus na Terra, e os homens temem mais a glória dos homens, né? Eles falam, não, e eu quero trazer para os nossos tempos hoje. Gente, não pensem que é só os judeus que hoje não creem em Cristo. Tem muitos judeus que creem em Cristo, né? E, de fato, creem... Mas a maioria dos judeus não creem em Cristo. Mas hoje, na nossa cultura, tem pessoas assim. Gente, tem gente na minha rua que é idêntico a essas pessoas. Elas falam, eu creio em Cristo. Eu confesso a Cristo. Eu não sei o quê. Mas eu não deixo de ir na igreja dos meus pais, porque a minha família inteira, por gerações, era católica. E eu não vou deixar de ir na minha igreja católica, ainda que eu saiba que é errado adorar ídolos e que eles fazem isso. Ah, eu sei que o evangelho é verdadeiro, mas eu prefiro continuar aqui sem obedecer, sem ir na igreja. Eu acho que é melhor ficar aqui. E as pessoas preferem. Elas não viram como Deus é glorioso. Elas preferem a glória dos homens do que a glória de Deus. Elas preferem, eu sei que a luz de Jesus continua brilhando lá na igreja e todos os dias é anunciado as maravilhas dele. O povo se ajunta para glorificar Deus, mas eu não quero.
Eu quero continuar na escuridão, sabendo que ele é o Cristo, mas por amor aos homens, eu vou ignorar a Deus. Por amar mais os homens, eu vou dar glória aos homens e não a Deus. Gente, isso é terrível, isso acontece no nosso meio, nas nossas famílias. Com certeza vocês conhecem pessoas assim. E Deus queira transformar o coração dessas pessoas e não seja você uma dessas pessoas também, que temem mais familiares, temem mais líderes, temem mais homens, às vezes esposa, marido, até mesmo filhos. Não temam os homens. Jesus disse: aquele que ama mais a mãe ou o pai, mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama mais qualquer outra pessoa, mais do que a mim, não é digno de mim. E ele foi mais longe. Ele falou: agora você toma sua cruz e morre para os seus desejos, para aquilo que você acha mais importante. Porque a coisa mais importante e a única forma do homem ser salvo é dando glória a Deus e não aos homens. E é por isso que Jesus dá o seu último discurso, terminando assim o livro de João, nos versos 44 até os 50. E Jesus clamou dizendo, 44, quem crê em mim, não crê em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guarda, eu não julgo. Porque eu vim não, ou melhor, né? Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me ouviu, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Assim Jesus termina o discurso. Ele fala, Jesus está falando, as coisas que eu estou falando, é Deus que está falando com vocês. Do jeito que Deus tem dito, eu tenho falado. Se vocês não escutam as minhas palavras, vocês não estão rejeitando a homens, mas estão rejeitando a Deus. Jesus leva tanto em consideração isso que depois da sua morte, o livro de Atos vai dizer as coisas que Jesus continuou a fazer. Mas Jesus já tinha subido para o céu, ele já tinha sumido. Por que que a Bíblia fala das coisas que Jesus continuou fazendo no livro de Atos? Porque aonde o evangelho é pregado, Cristo está pregando o evangelho. Aonde o evangelho chega, Cristo está chegando naquele lugar. Irmãos, se vocês falam o evangelho para alguém, o próprio Jesus, nem ele falou, olha, eu sou uma pessoa muito importante, falou, as minhas palavras são palavras de Deus. Por isso, irmãos, se alguém prega a Bíblia, essa pessoa está falando as palavras de Deus. Não pense que você está rejeitando a palavra do Abel, ou a do Zé, ou a de um pastor quando ele prega a palavra. Se a pessoa está pregando a Bíblia, a palavra de Deus, quando nós rejeitamos a palavra de Deus, estamos rejeitando o próprio Deus. É claro que eu não posso falar de mim as mesmas coisas que Jesus falou. Quem vê a mim, vê ao Pai. Só quem vê a Cristo vê ao Pai. Mas as palavras que eu tenho dito, Jesus é o único caminho, e quem se envergonha dele não tem a vida eterna. Essas são as palavras de Deus.
ao ponto do próprio Jesus falar que no último dia ele não ia julgar ninguém. Isso é engraçado, porque Jesus é o juiz de toda a terra. Mas o que ele quis dizer com essas palavras, que no último dia ele não ia julgar? É que Jesus, no último dia, ele vai chamar testemunhas. Os irmãos devem se lembrar de alguns textos como esse. Que no último dia, Moisés ia se levantar contra aquela geração. E isso foi uma das coisas que Jesus falou aqui no livro de João. No último dia, Moisés, em quem vocês colocam as suas confianças, no caso, os judeus lá, vão falar, não, a gente seguiu a lei de Moisés. Moisés vai se levantar no último dia e vai falar, não, 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 não. Eu falei que havia um Messias. Eu falei que o profeta ia vir. E vocês rejeitaram ele. Como vocês podem falar que vocês estão me seguindo? Eu falei que havia um profeta. E aí alguém pode levantar e falar, não, mas a gente estava seguindo Abraão. Abraão vai fazer a mesma coisa. Se vocês lembram da parábola do rico e do Lázaro, o rico ia estar lá no inferno e falar, Abraão, manda alguém lá que talvez se um dos mortos aparecerem e falar com os meus parentes que estão vivendo na perdição lá no mundo, talvez eles se convertam e venham para Cristo. Abraão fala, não, não. Eles já têm Moisés dos profetas, eles já têm a Bíblia. Escutem a Bíblia, Abraão disse. E Jesus diz, todas as vezes que alguém faz alguma coisa a um desses pequeninos, foi a mim que fizeram. Jesus, no dia do juízo, ele vai chegar e vai dividir o mundo entre os bodes e as ovelhas. E os bodes vão perguntar, ué, mas quando foi que você, Jesus, teve sede e a gente não te deu de beber? Quando foi que você teve fome e a gente não deu de comer? Jesus vai falar, todas as vezes que vocês não fizeram um desses meus pequeninos, a mim vocês não fizeram. Jesus, ele se preocupa em fazer com que nós sejamos embaixadores de Cristo. E por isso, as palavras que cada um ouve, as palavras do Evangelho, vão ser testemunhas naquele dia. Por isso que Jesus fala, eu não vou me levantar para julgar. As palavras que eu digo vão julgar vocês. É como se Jesus estivesse falando a mesma coisa que Moisés no último dia ia se levantar e ia falar, não, não, eu preguei a verdade. É como se essa pregação do Evangelho é a testemunha de que as pessoas ouviram o Evangelho. Então, irmãos, se vocês querem viver uma vida feliz, escutem o Evangelho, obedeçam o Evangelho a todo custo. A todo custo. Muito mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Porque no último dia, a única coisa que importa é a honra de Deus. E por isso não se iludam. Aqui também. A única coisa que importa, meus irmãos, é ouvir a Deus e obedecer a Deus. Dar glória a Deus. Porque depois disso, Jesus se ocultou deles. Esse é o último discurso de Jesus. E no capítulo 13, Jesus continua. Graças a Deus, Jesus continua. E a gente vai entrar num dos... Muitas pessoas chamam o capítulo 13, 14, 15 e 16 de João como o santo dos santos da Bíblia. Que Jesus falou já tantas coisas maravilhosas no decorrer de João, e ele vai se chegar com os discípulos e falar só com eles, e vai chegar um capítulo que é o próprio Jesus falando com Deus. Mas aqueles que rejeitam a palavra de Deus não têm intimidade com Deus. E é assim que eu quero terminar. A gente tem que tomar muito cuidado de duas formas. Ouvir a palavra de Deus, crer e obedecer. E a segunda, irmãos, preguem a palavra de Deus. Porque quando vocês pregam, não é a sua autoridade. As pessoas não estão rejeitando a vocês. Se vocês estiverem pregando a verdade, né? Não igual algumas pessoas que pregam qualquer outra coisa, né? Se vocês estiverem pregando a palavra
de Jesus, a palavra de Deus, essa palavra é poderosa para transformar os corações. E se essas pessoas não ouvirem, porque pensa, irmãos, se vocês chegarem no último dia, as pessoas vão falar, eu vivi tanto tempo com a Marlete, com a Quitéria, com o Isaías, e eles não me falaram desse evangelho. Vai estar nas costas de vocês, de não ter pregado o evangelho. Mas se vocês pregaram, nada vai ser cobrado de vocês. Aquela pessoa vai ter o testemunho do evangelho contra elas. Mas eu não quero terminar numa tonalidade ruim. Jesus diz que todo aquele... Vamos ler, eu só não vou acertar o verso, eu acho que é o 45. Que ele fala... Isso. Aquele que me vê aquele que me enviou. E o próximo verso, 46. Eu vim como a luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. E essa é a esperança que nós temos. Criamos em Cristo, que Ele é a única salvação que nós temos. Para a glória de Deus. Vamos orar? Deus, a sua palavra é poderosa e nós somos homens fracos. Sabemos que o que depende de nós, Deus, nós só ignoramos, fechamos os nossos olhos para a sua verdade. Que o teu poder abra os nossos corações e o teu Espírito nos ilumine, para que então Cristo tenha toda a glória nos nossos corações. Não deixa que uma preocupação com os homens seja maior do que a preocupação com o Senhor. A tua glória, Deus, vale mais do que a vida. Os antigos disseram que um dia nos seus átrios vale mais do que 1000 em outro lugar. Nos dá a ver, ó Deus, a tua glória a cada dia, para que possamos valorizar mais o Senhor do que os homens. Guia-nos, ó Deus, na tua justiça, para os teus caminhos de vida, e nos dá vida. Nos dá que creiamos em ti, para que todos os dias sejamos transformados. Assim como Cristo ressuscitou dos mortos, que o Senhor nos ressuscite para a vida eterna e vivemos eternamente contigo. É isso que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Zé. Amém, graças a Deus. Amém. Amém, meu irmão. Deus abençoe grandemente sua vida. Meus irmãos, enquanto o Abel estava pregando, nosso irmão o Vagnão, nosso amigo aí, mandou mensagem falando que não participou porque o primo dele faleceu. Acende a luz, Gelo. E ele pediu para a gente estar orando. E eu gostaria de convidar algum irmão para estar fazendo essa oração. Como a gente tem uma visita aqui, né? Nossa irmã Marlete, eu vou convidar a nossa irmã Marlete. A irmã poderia fazer uma oração pedindo para que Deus conforte o coração da família do nosso irmão Wagner, que perdeu aí o primo. Pode ser? Amém. Querido Deus e amado Pai, ainda na tua presença nessa noite, Senhor, em concordância com tudo que já foi dito, nós queremos te apresentar agora, Senhor, a família do irmão Wagner, Senhor. Eu não o conheço, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece todos aqueles que levam o sobrenome e o sangue dessa família. Por isso, Espírito Santo de Deus, nós queremos te pedir, Senhor, que venha confortar essa família agora, que venha trazer a tua mão sobre aquela família, Senhor, porque perderam um ente querido, Senhor. Nós não sabemos se essa pessoa está na glória, se essa pessoa foi chamada pela tua vontade, o que foi que aconteceu, mas nós pedimos a tua misericórdia, Senhor. Pedimos que o Senhor alcance cada um. Assim como diz o nosso querido Paulo, Senhor, o Senhor
nos lembra que é muito melhor estarmos, Senhor, num velório do que numa festa, porque neste lugar nós trazemos a reflexão sobre a verdadeira importância de estarmos seguindo a Ti. Então, que possa, Senhor, esse momento ali, que estiverem velando o familiar do irmão Wagner, Senhor, que exista alguém que possa ir ali, Senhor, e levar uma palavra e alertar aqueles, Senhor, que não te seguem, que não te conhecem, que não querem te ouvir, Senhor, porque o seu ID precisa ser pregado e não importa o lugar, Senhor, porque assim como disse o nosso irmão Abel, muito mais vale obedecer a Deus do que obedecer a homens. Então, Senhor, que eles possam te obedecer, que os corações sejam confortados e que, se existe uma mãe sofrendo, um pai sofrendo, o Senhor traga ali, Senhor, o seu bálsamo, Senhor. Sua mão venha acalantar o coração de cada um nesse instante. É o que eu te peço e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. Um bom descanso. E até a semana que vem. Deus abençoe. Amém. Boa noite. Boa noite.